Manguiwe uiko kauju chamuikwere ijuwekwe Ugwi manji uikona chondaru jugurapu kuena Então tá começando o Lugar de Quarentena. Os tempos são de pandemia e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. A gente tá fazendo esse podcast para entender e compartilhar as diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcelar. Uma realização do coletivo Arquiperifa diretamente do extremo sul de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje, então, aqui com a gente tem 3 pessoas muito importantes para o território e para as ações que aqui acontecem, que vão conversar um pouco sobre a questão dos indígenas em meio à pandemia. Então, para essa conversa, a gente chamou a professora Porã, da aldeia Tenondé Porã, e a estudante Queretu, da aldeia Calipetu. As duas correspondem ao território indígena Tenondé Porã, que é localizado aqui no distrito de Parelheiros e Marcelar. E para compor essa conversa também, a gente convidou a Giovana Salles, que é produtora cultural e ativista sociocultural do território do Grajaú, mais especificamente do Varginha. Então, eu peço que vocês se apresentem e falem como estão vivendo essa questão da pandemia nos seus bairros e ou aldeias. Como que isso tem sido para vocês, como tem sido o dia a dia de vocês diante dessa realidade. A gente inicialmente teve um grande receio, né, aqui em casa, por conta de ter 2 pessoas de risco, 2 pessoas trabalhando fora também. Então, meu nome é Giovana Salles, como foi dito, sou produtora cultural, organizo sarau aqui na região do Varginha, nas proximidades, né, mais especificamente no Jardim 7 de Setembro. Tenho projetos aí também voltado para o meio ambiente, para conscientização da comunidade em si, né, mais voltado para a articulação na periferia. Também faço parte do projeto Não Lugar, que é um projeto que traz aí o resgate à ancestralidade, a orientação acerca da autodeclaração indígena. Essa pandemia, ela trouxe um grande afastamento, assim, a vários processos, a interrupção a vários processos, projetos que estavam começando, inclusive o do Não Lugar, que é um projeto que a gente começou esse ano, e ia ter contato aí com vários parentes de vários locais, para que eles pudessem contar suas histórias, e aí a gente teve isso interrompido, fora o contato com os familiares mesmo, né, eu mesmo que tô nesse processo de conhecer a minha história, saber quem eram os meus ancestrais, e aí isso foi interrompido, não tô tendo contato com os meus avós, né, eles não têm o domínio da tecnologia, então meu pai acaba visitando eles a cada 2 semanas, e aí toda essa relação, ela foi cortada, assim, de forma bruta, né, eu vi os meus avós no começo do ano, então essa relação, ela foi dolorosa, né, e é isso, com relação ao bairro, no início da quarentena houve uma surpresa, né, as pessoas pareciam estar entendendo que deveriam ficar em casa, mas hoje a gente já vê uma grande circulação nas ruas por aqui já, como em vários outros bairros, e as pessoas estão começando a andar sem máscaras já também, já. Isso é como se o medo já tivesse passado, as pessoas não ligam mais. Até porque você vê que não é por necessidade de estar ali, são pessoas que andam por o simples de andar mesmo, não porque precisam estar fora de casa. Enfim, aqui em casa a gente continua de quarentena, né, apesar de ver toda essa movimentação na rua, a gente sai mesmo só quando é necessário, a gente tem esse privilégio de estar podendo ficar em casa e conseguir trabalhar home office e conseguir manter as despesas de casa, e é isso, é meio frustrante, né, a gente vê as pessoas na rua enquanto a gente tá trancado dentro de casa, as pessoas fazendo pouco caso, os vizinhos mesmo, dando festas, fazendo social na garagem, enquanto a gente tá tentando se cuidar ao máximo para que isso passe logo. Isso acaba mexendo, né, com questão mental, enfim, a ansiedade, é um pouco revoltante também, mas a gente segue fazendo a nossa parte. Bom, Nhande Carudio, Nhande Carupadma, boa tarde a todos. Eu sou Potu Porã, eu vou falar um pouco da minha experiência particular, né?
e depois talvez eu entre um pouco mais no da aldeia. Eu sou um pouco hipocondríaca e muito medrosa mesmo com questão de pegar doença, essas coisas, principalmente porque a minha filha menor de 3 anos, ela teve asma, teve 2 crises de asma, uma no começo desse ano, em fevereiro. Então eu já fiquei muito assustada mesmo. Aí já em março, antes de começarem a falar da pandemia aqui no Brasil, de ter o isolamento, né, social, eu já tinha isolado já tinha me isolado na aldeia, já tinha isolado as crianças, já estava fazendo compra por mês para estocar, para não ter que sair da aldeia, né? E eu lembro que uma colega minha, que é professora também, ela não indígena, estava falando que eu estava ficando paranoica, que não era para tanto, né? Mas, e aí eu, assim, esse tempo todo a gente está aqui isolado, né? Só eu que saio da aldeia só para fazer alguma compra, né? E a gente segue bastante as regras do isolamento, né? Então eu já tô há desde fevereiro, que foi a última vez que eu vi meus parentes lá do Jaraguá, que a minha mãe também é do grupo de risco. Nós, por ser indígenas, já somos meio grupo de risco por conta dos problemas respiratórios que sempre atacam mais a aldeia, né? Mas, além de tudo, a minha mãe é diabética e também já é idosa. Se ela ouvir eu falando que ela é idosa, ela me bate. Então, e a gente até que, assim, a gente tem passado bem. Então, eu sou professora do estado, então eu continuo recebendo o meu salário, né? E só esse negócio de ter aula online que ainda a gente não está acostumado, né? Não sei, acho que nem meus filhos conseguiram acompanhar essa aula online. E, bom, é isso que a gente tem passado. Aqui, mais particular, a minha família. Eu acho que num outro momento eu vou falar um pouco mais da aldeia. Agora eu vou passar o bastão. Boa tarde, meu nome é Querechu, em português é Aparecida, eu tô no 3º ano do ensino médio, eu moro na aldeia Calipetã, que é 3 quilômetros da aldeia Tenondeporã, onde a Potã mora, a Potã é minha tia. A questão do Covid-19 aqui na aldeia, a gente ainda tá seguindo um pouco da quarentena, né, mas assim, a maioria segue sim a quarentena, só que 1 ou 2 pessoas saem, então quando uma pessoa pega o vírus e entra na aldeia, espalha muito fácil, né, para as pessoas que moram em aldeia, comunidade, porque uma das coisas é que, por exemplo, a gente tem o uso do cachimbo, né, então o cachimbo ele é compartilhado, né, então várias pessoas fumam assim, e é uma das coisas que facilita mais a transmissão, né, então eu tô falando isso porque na aldeia Tenondeporã, né, já teve várias pessoas que pegaram o Covid e mesmo quando a maioria das pessoas segue a quarentena, tem 1 ou 2 pessoas, né, como eu falei, que pega, então já passa para várias pessoas. Então, dentro da aldeia tem o CECI, né, que é um dos lugares onde tem as crianças que vai e estuda, né, que é tipo creche, né, então lá tem um centro de cuidados, né, com as pessoas que pegaram o Covid-19. Então, tem uma das coisas que aconteceu também na aldeia, né, no território Tenondeporã, é que já morreram 3 pessoas que pegaram essa doença. Então, dentro da comunidade, né, isso é muito grave, mas agora no momento, acho que as coisas estão se acalmando e o número de pessoas que estavam no CECI, que acho que eram umas 20 ou mais pessoas, acho que está diminuindo já o número de pessoas. E a gente acha, né, que a maioria das pessoas já pegaram mesmo, e como não é todo mundo que tem, como a gente estava falando, que a gente sabe, né, que para os velhinhos é pior, tem as crianças e pessoas que têm algum tipo de doença como asma, essas coisas, né, para essas pessoas é pior, mas a gente acha que a maioria já pegou, porque todo mundo meio que sentiu os sintomas e depois passou, então a questão do Covid na aldeia já entrou, infelizmente. Acho que é só isso por enquanto. A gente
gente conversou com a Gerard recentemente sobre a aldeia daí, e ela falou que teve 300 casos confirmados e 3 mortes, mas já o Ministério da Saúde não divulga as etnias e localidades de cada caso. Diz eles que é por respeito étnico. Não queremos ser invisíveis, são vidas que foram interrompidas, rebate Sônia Guajajara, coordenadora executiva do APIB, citando a criação do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, que procura dar dignidade aos índios que morreram. A alguns, a vida foi negada. A história agora está sendo negada a morte. Vamos fazer esses registros, ela promete. A gente tem sempre esse princípio de trazer dados e informações, né? De coisas que a gente localiza nas nossas pesquisas. E mesmo quando a gente encontra essas narrativas, elas também ainda são muito juruás, né? Como vocês dizem, elas ainda partem muito da narrativa do branco. Então, a gente traz aqui alguns dados e algumas informações, mas que elas saem dessa perspectiva. E aí, como continuidade do nosso processo, a gente queria trazer um pouco que a gente vê a crescente desse vírus, né? Como ele tem tomado força e como ele a curva não desceu, né? Não. Mas quais têm sido, a Cretiu chegou a falar um pouco sobre isso, né? Quais têm sido as tomadas de providências das aldeias ou dos seus círculos de familiares em questão de proteção, mantimento, sustentabilidade. A gente sabe que alguns movimentos pela fome, por cestas básicas e por donativos foram feitas, então queria que vocês contassem um pouco pra gente como que foi isso e como que vem sendo, se ainda tá aberto, se as pessoas ainda podem ajudar a aldeia de alguma maneira ou ajudar as pessoas do bairro de vocês. Bom, quanto à prevenção do Covid, eu acho que realmente a gente teve muitas pessoas que pegaram na aldeia, né? Agora, falando de uma maneira um pouco mais geral, um dos motivos é que desses 3 falecimentos que houve aqui na terra indígena do Nandaporã, uma foi um bebê em março, de 1 ano de vida, que o resultado do Covid dele só saiu quase no final de abril, quase no mês de maio. E claro que o ritual fúnebre foi realizado, mesmo porque a gente não tinha nada dessas coisas ainda, não tinha nem feito, o governador não tinha nem baixado a quarentena, né? Então, por isso que também se espalhou muito rápido a Covid na aldeia. Eu sei que a prefeitura, não sei se junto com o governo, se foi só a prefeitura, não sei como que foi feita a ação, mas eu sei que o CECIS, que é o Centro de Educação e Cultura Indígena, que foram transformados em postos de atendimentos do Covid, né? Nas três aldeias aqui da capital que tem CECIS, foram transformadas. Me disseram que eu acho que tem muitas pessoas realmente que pegaram, mas a gente conseguiu bastante recuperação, né? E quanto às cestas, né, a gente tem recebido bastante ajuda dos Juruá, né? Eu não sei se ainda se ainda precisa, ainda não posso afirmar. Eu acho que a Queretu deve estar mais perto da liderança, sabe explicar melhor como é que tá isso e a gente, como que tá a distribuição, né? E se tá precisando, assim, agora no inverno eu acho que um pouco de cobertor talvez seria interessante para distribuir na comunidade. E eu acho que é isso. Então, acho que, né, uma das coisas realmente que estavam por causa da quarentena, né, como não dava para ir no mercado, essas coisas, realmente precisava mesmo, assim, né, de doações mais de alimento, essas coisas. E até agora, sim, realmente isso é uma grande ajuda para a aldeia, para a comunidade, né, uma das coisas, assim, para as pessoas não saírem, né, da aldeia. Então, a gente recebe, né, essa ajuda de alimento, produto higiênico, tem doações de roupas também, que é uma das coisas que ajuda muito, realmente, a aldeia. E aqui na minha aldeia Calipetu, a gente também recebe doações e a maioria dela vai para Tenondeporã, onde tem mais pessoas, onde tem quase 1.000 pessoas. Então, acho que é isso.
eu acho importante ressaltar essa mobilização que acaba acontecendo, né, do suporte que não chega, e nós mesmos nos organizamos para atender essa demanda, né. Eu conversei há um tempo atrás com a Keila, que é uma articuladora de parelheiros, e eu vi a movimentação que ela e mais um grupo de pessoas estava fazendo, né, sobre essa distribuição de cestas básicas, mais concentrada ali pro lado de parelheiros, mas conversando com ela, ela me falou de uma demanda que vem de bairros aqui próximos a mim, o Jardim Campinas, o Jardim Mirna, o Jardim 7 de Setembro, e aí a gente vê como a necessidade disso, né, a quantidade de pessoas e de como a gente acaba se articulando, como sempre, né, a falta do suporte nos força, sem romantizar isso, né, sem colocar isso como algo bonito, nos força a fazer essa articulação e essa distribuição para tentar ajeitar as coisas, ou pelo menos diminuir o impacto disso, né, o impacto negativo disso. E aí também com a chegada das cestas nas aldeias, dos produtos de higiene, que é algo que eu vejo de extrema necessidade, né, a questão do acesso da água em muitas aldeias ainda é algo bem complicado, que é um direito, né, é algo básico e que em muitas aldeias não chega. Os parentes do Jaraguá estão lá na luta por conta do incêndio que teve, derreteu os canos, e aí você vê numa pandemia onde o primordial ali é a higienização, a gente tem várias aldeias que não têm o acesso à água, ou que têm o acesso de forma dificílima, e aí mais uma vez a gente se articula, a gente faz vaquinha, a gente se reúne pra gente mesmo consertar. Sim, essa mobilização, a gente já teve alguns episódios aqui, né, que a gente falou sobre algumas coisas, e a gente entende que essas mobilizações acontecem, principalmente no setor de cultura, para suprir necessidades das desigualdades sociais, né. Uma frase que ficou muito forte para o coletivo foi que o problema da doença não é necessariamente o Covid, é a pobreza, né. Então, a gente, como pessoas marginalizadas, tem que estar sempre suprindo essas necessidades. O Arquiperifa tá junto com a Keila na mobilização do Parelheiros e Marcilac Sem Fome, e aí a gente vem também em contato com a Gerá e com algumas aldeias e levamos alguns mantimentos para lá também. A gente tem acompanhado nesse período o movimento das mães Yanomamis, que fizeram um pedido pelos corpos dos seus filhos que se foram por essa doença. E, aliás, os Yanomamis vivem em grandes malocas coletivas, onde o isolamento social é impossível. Todo mundo vive junto, usa as mesmas coisas, dorme nas mesmas redes. Até no caso dos guaranis, usam o mesmo cachimbo, né? E, segundo um relato de uma indígena, a contaminação está chegando agora e pode significar um extermínio de povos. Precisamos agir para evitar um genocídio, diz ela. Pensando nisso, quais são os pontos que vocês acham que a gente, quanto sociedade, tem que observar no que toca em respeito às ritualísticas e tradições das famílias indígenas? Porque no caso das mães Yanomamis, por exemplo, elas pediram para que seus filhos pudessem ser enterrados, né? E aí, nesse caso do que o Davi traz, a gente pensa nesse extermínio de toda uma população que está à margem, como a própria Giovana falou aqui, trazendo de outra perspectiva. Então, como que vocês entendem que o que é necessário a gente observar para esse momento em que a gente tem que preservar as tradições? Eu acho, assim, que o ritual, né, por exemplo, dos Guarani, assim, o ritual que a gente faz, né, quando um parente querido morre, é levar na casa de reza, né, e a gente canta e reza, né, para que o espírito vá bem, que o espírito ache o seu altar, né. Então, eu entendo, né, o caso, né, dessas mães e Yanomami, porque é a última vez, né, que você vai ver, né, você vai ver o filho, você vai ver a mãe. E para os indígenas, né, a morte é uma das coisas que é do momento, assim, que todo mundo se encontra, né, para fazer a reza para o espírito. E é muito complicado isso, né, porque isso ser proibido, assim, no momento onde acontece, né, essa consagração, né, da doente querido. Então, e eu tava aqui pensando, né, e a gente pensando como não é só hoje, né, que acontece
essa coisa, né, da Covid-19 que matou e tá matando vários povos indígenas, não é só agora, né? Desde sempre, desde a chegada, né, dos portugueses no Brasil, vários povos morreram de doenças e vários povos também sumiram, foram extinguidos, né, por causa de doenças. E o que está acontecendo agora é isso de novo, né, que tá essa nova doença, né, que tá onde o povo indígena sofre, e o povo indígena, como é a minoria, né, como sempre, desde os anos atrás, estão sofrendo muito e corre esse risco de uma comunidade inteira desaparecer. Eu tava pensando aqui, assim, que não é só agora, hoje, né, então, uma questão complicada que aconteceu já aconteceu vários anos atrás e está acontecendo de novo agora, né? Então, eu não sei falar direito sobre isso, mas como a morte, né? É uma das coisas que a gente não pode deixar de lado um corpo, uma pessoa. É muito difícil isso acontecer para o povo indígena, eu acho. Acho que é só isso por enquanto. Eu acho assim, se os povos indígenas, né, por exemplo, mesmo os Yanomamis, que têm algum contato com os Juruá, tivessem ficado isolados mesmo, porque o que aconteceu nessa pandemia é que o único que não foi paralisado, as únicas atividades que não foram paralisadas foi o desmatamento lá na Amazônia, o garimpo, né, essas coisas aumentaram muito e, portanto, o contato dessas pessoas que também estão invadindo as terras indígenas, então, além de estar desmatando, né, além de estar destruindo a terra através de minério, estão trazendo também a Covid, né, a Covid-19 para os nossos parentes. Então, eu acho que tudo é uma questão bastante, assim, a saúde passa bastante pelo território. Se as terras indígenas fossem realmente preservadas pela atual política do Brasil, se a atual política do Brasil tivesse realmente a intenção de proteger os indígenas mais afastados, né, iriam respeitar o território, iriam proteger os indígenas e essas coisas não teriam acontecido, né? Mesmo que a gente não teria o Covid na aldeia. Então, na verdade, assim, essas pessoas que são muito mal intencionadas, elas aproveitaram a pandemia, teoricamente, né? Porque eu nem acredito que tenha tido fiscalização em algum momento desde que esse novo governo entrou, que é declaradamente contra os indígenas, que é uma política realmente genocida, que acha que a terra indígena não deve ser preservada, né? Nem muito menos as pessoas indígenas. Mas então aproveitaram da pandemia para aumentar a devastação, né? E isso, então assim a gente acaba sendo atacado, né? Eu digo como povos indígenas no Brasil, né? Sendo atacado de várias maneiras, tanto quanto a perda do território, queimada, quanto garimpo e o Covid também, né? Eu acho que os rituais indígenas, elas devem continuar sendo realizadas, mesmo só que com uma consciência, né? A minha irmã, ela é assistente social no posto de saúde do Jaraguá, e ela chegou a fazer uma cartilha sobre o Covid. Por exemplo, nosso costume, nossa cultura divide o cachimbo, mas por enquanto, quando for fumar, cada um fuma o seu. Todo mundo tem cachimbo. Só que a gente também tem o hábito de emprestar um pro outro, né? Mas nesse momento pode fumar só você, cada um fuma o seu, né? É claro que eu acredito que essa pandemia vai passar, eu acredito, mas provavelmente só quando for encontrada uma vacina de prevenção, que eu acho que é a única maneira, principalmente porque aqui no Brasil muito poucas pessoas fazem a quarentena direito, seguem as regras direito para não passar, né? Eu acho que a política do Brasil é muito mais voltada para a economia, para a geração de renda, de dinheiro, do que pela vida, tanto faz quanto pessoas pobres, periféricas, como indígenas, né? Agora a gente vai entrar em umas perguntas mais direcionadas. Então, eu vou começar pela Querechu. Querechu, como tem sido o processo da juventude na aldeia? Como você tem lidado com a pandemia e com os movimentos que faziam antes disso tudo? Por exemplo, se você tinha movimentos com os jovens da aldeia que agora não estão sendo possíveis, ou como que a juventude tem se dado na aldeia nesse momento de pandemia?
Bom, uma das coisas, né, que a gente parou de ir na escola, né? Então, a gente vê poucos nossos amigos, colegas e tal, mas acho que, assim, na aldeia indígena, a juventude, jovens, criança, velhos, é tudo misturado, sabe, junto. Então, a única coisa realmente que parou mesmo, assim, uma das coisas que mudou muito é ver os amigos na escola, né? Alguns amigos que moravam em outra aldeia, que a gente parou de ver. Tem uma das coisas também, né, que a gente, eu e meus amigos morrem de saudade, são as viagens, né, que parou, e que a gente, por exemplo, na aldeia, as viagens acontecem muito poucas vezes, né? Então tem esse lado, né, que aconteceu que a gente acha muito ruim, né? Principalmente pra juventude, né? A gente que é jovem, assim, que gosta de viajar, uma das coisas que pesou muito pra gente. E também acho que como a gente é jovem, a gente quer muito sair, né? A gente quer sair pra cidade, a gente quer sair pra ver os amigos, e a gente também sai um pouco, assim, pras festas, então pra gente pra respeitar, né, a quarentena, a gente que é jovem, a gente sofre bastante porque a gente quer muito sair, né, também. Acho que é só isso. Sim, realmente tem sido muito difícil. Poti, você é professora. Como tem sido esse processo de aprendizagem na aldeia durante a pandemia? A gente tá vendo, a gente fez até um podcast sobre AD nesse momento, só que a situação das aldeias é bem diferente do Juruá. Como que tem sido aí? Então, a gente tem duas coisas, né? Uma que é a aula à distância, só que, por exemplo, na aldeia, a gente tem o currículo que é currículo nacional, base estadual, que é o mesmo que é o do não indígena, e a gente tem a parte indígena, que é a parte diferenciada. E acontece o quê? Que cada escola vai lidar com isso de alguma maneira. Vai se focar mais na parte não indígena, numa parte mais, como que eu posso dizer? Técnica, né? Português, matemática. E outras escolas vão lidar um pouco mais no tradicional, vai na cultura, na tradição. Isso vai depender da escola e da comunidade, né? A gente, eu dou aula no Curucutu, né? Escola Indígena Curucutu, e são pequenos, a gente faz alfabetização em Guarani e português, e a gente recebeu orientação do governo que as atividades tradicionais como plantação, artesanato seriam considerados aulas, né? Mas os maiores teoricamente teriam que estar acompanhando as aulas online que está sendo postada pelo Estado através do celular ou da TV, né, da TV Cultura, o que fica assim muito longe da realidade guarani. Primeiro que não é toda família que tem televisão, nem toda família tem celular. Se tem celular, às vezes é um celular só, que é para todo mundo, que é da mãe ou do pai, né? E mesmo assim, mesmo quem tem celular, não tem aonde que pega sinal. Vocês me viram quando eu entrei, eu estava na casa do meu vizinho, porque é um lugar que pega sinal melhor, porque na minha casa não pega. Então, na aldeia existem uns pontos que pega sinal de celular, e se for para acompanhar as aulas pelo celular, vai acabar tendo aglomeração, porque é naquele local que o celular vai pegar. Então, é muito longe da realidade indígena, né? Acredito que, então, assim, praticamente a aula à distância não está funcionando na aldeia, né? Educação à distância não está funcionando na aldeia. E eu acho que quando as aulas voltarem, aí a gente vai ter que fazer uma recuperação comercial, né? Eu ainda tenho conversado bastante com pessoas do FAPISP. O FAPISP é o Fórum de Articulação de Professores Indígenas do Estado de São Paulo. Então, todos os professores indígenas aqui do Estado, a gente conversa através desse fórum, a gente está pensando em alguma maneira de como a gente pode pensar na educação, né? Porque eu acredito, assim, na minha opinião, ainda não está certo, a gente ainda está em discussão lá no FAPISP, mas
eu acredito que a gente tem que começar as aulas agora, recomeçar como se fosse o primeiro dia de aula e contar a partir as aulas como se fosse do dia primeiro, entendeu? E aí, se for 200 dias letivo que vai chegar lá para 2021, no ano letivo de 2020, for avançar 2021, que seja assim. Porque é melhor a gente ter um atraso em relação ao ano letivo dos não indígenas do que fingir que está tendo aula, do que ser uma aula assim mal feita, né? Apesar de que eu considero bastante a parte tradicional como uma maneira de aprendizagem que faz parte da escola também, que faz parte da educação escolar também, tá bom? Bom, outros eixos da atuação foram desenvolvidos para a proteção dessas comunidades. Entre eles, tem um relacionado à saúde mental. Diante dos distúrbios ligados à depressão e ansiedade, diante dos problemas mentais que se apresentam bastante como depressão e ansiedade, diz a indígena que esse risco é maior nas aldeias, porque o sentimento de desamparo na pandemia é muito maior. Então, assim, Gê, como que você vê esse processo de cuidado tanto da saúde quanto das tradições para indígenas não aldeados? Então, eu falo especificamente das pessoas que estão nesse processo de autoconhecimento e de conhecimento da sua própria história, né? E que estão começando a resgatar isso, que não foram criadas, não são aldeadas, né? Não foram criadas na aldeia, nunca tiveram o contato com a aldeia. Eu estou começando esse contato com os parentes tem pouco mais de um ano, que tomei consciência da minha identidade e venho resgatando isso e auxiliando outras pessoas. Então, dentro disso, a gente sempre deixa explícito que é um processo muito doloroso e de que você pode desistir assim muito fácil por conta da impaciência, né? E aí a gente tem esse baque dessa pandemia e isso acaba te desgastando mais, né? Você não tem mais aí o contato com outras pessoas que você tinha antes, que te auxiliavam nessa caminhada, nessa busca. Você tem a insegurança, né, de estar nas movimentações que podem vir surgir, como a gente viu a greve aí dos entregadores de aplicativo, né? Então você vê aí a necessidade de sair para reivindicar algo, mas mesmo assim você ainda fica inseguro de fazer isso, como, se eu não me engano, o Tiago do Jaraguá tinha falado sobre uma possível cobrança da Sabesp se não houvesse retorno. Então a gente fica nessa de fazer essa reivindicação, mas ainda assim o medo, né, de ter o contato com a doença. Então são vários os fatores que te desanimam e que fazem você ficar fragilizado, né? Não só por todos os fatores, né? Você tá nesse processo recente, as pessoas não entenderem isso, o fato de você ser da periferia, né? E aí isso é mais um ponto que para algumas pessoas te desclassifica como indígena, você ter outras coisas para lidar, né? Assim como os parentes que moram na aldeia, que são de territórios indígenas, lidam com várias coisas, a perda, né, de várias pessoas da comunidade, são as invasões, e aí vem essa doença como vem acontecendo há anos, a extinção de vários povos, né, a perda da língua materna. Então são vários fatores que te puxam, né, e eu mesmo eu passei por esse processo, né, no meio da pandemia. Eu tô em casa desde março, que foi quando eu comecei, final de fevereiro, né, eu parei de trabalhar, comecei a trabalhar no home office. Eu trabalho na Casa de Cultura de Parelheiros, e aí tô em casa desde o final de fevereiro, e aí também essa semana foi o último contato pessoal, né, pessoalmente, que tive com os coletivos. Daí em diante foi tudo através de internet. Alguns coletivos, como eu falei, eles têm essa necessidade de ser presencial, não tem como dar andamento nisso de forma online. E aí passei por esse processo, né, de ficar triste, de
de perder a força mesmo de ir atrás, pelo distanciamento com os familiares, como eu falei, isso acabou me puxando um pouco para baixo, e aí eu teve algumas semanas que dei uma pausa, fiquei mais na minha, não tinha ânimo para trabalhar nos projetos, enfim. E aí a gente vê, né, a necessidade do contato e de você buscar essas orientações, né? A gente tem aí várias formas de terapia que estão acontecendo online, claro, isso reforçando dentro do contexto urbano, né, que tem um pouco mais de acessibilidade à internet, não que seja uma regra, a gente tem vários casos aí, é uma realidade da periferia, né, essa questão da internet, enfim, e aí a gente tem esse contato aí, né, das formas de acolher, seja terapia, seja grupos que acabam se criando, né, para trazer discussões, colocar pontos de vista, enfim. Então, eu acho que foi um baque muito grande dentro dessa caminhada que a gente faz, dessa busca, né, de querer da necessidade de estar na rua. A gente vive do que acontece na rua, né, a gente da produção, fazendo evento, fazendo edital, e aí a gente se viu aí numa situação de ter que reinventar todos os nossos projetos que aconteciam de forma presencial. A gente teve que fazer essa adaptação toda para o modo online, e aí entram os conflitos dentro do coletivo de que nem todo mundo tem sinal, nem todo mundo tem um acesso legal à internet, enfim. E aí, como eu disse, são vários fatores, várias coisas que vêm te puxando, e é preciso ter muita paciência, assim, muita força, tá sempre em diálogo com as pessoas, com seus familiares, com as pessoas nas quais você confia, tá sempre aberto para não se afundar ainda mais, né? A gente lida com muita coisa ao mesmo tempo, a gente é muito sobrecarregado, e agora com essa pandemia aí é mais uma coisa para somar, mais uma coisa para a gente se preocupar, mais uma coisa para a gente se dar conta. Então o diálogo, ele se torna assim essencial para você continuar caminhando, né? Para a gente lidar com isso como a gente vem lidando há anos, dando nosso jeito, fazendo as nossas articulações e fazer essa retomada, né? Retomada às tradições, retomada ao contato com a nossa língua materna, a retomada à nossa ancestralidade, e a gente se orgulhar disso. Então, para chegar até esse ponto, é necessário muita paciência e muita força e diálogo. Bom, gente, é isso. É muito importante, muito forte ouvir cada fala que foi dita aqui. A gente tá partindo pro final e esse debate foi simplesmente muito importante para entender a situação dos indígenas, tanto aldeados como não aldeados, pessoas na sua busca de descobrir a identidade e basicamente sendo cortado mais uma vez por uma questão que, tipo, não tem nada a ver, sabe? Então, para finalizar, eu queria muito saber se vocês querem falar alguma coisa, fazer uma consideração final, falar alguma coisa que você acha que tenha deixado de falar. Esse é o momento de dizer. É agora ou nunca. Então tá bom. Então eu quero dizer muito obrigada por essa oportunidade, né, de estar dando voz a nós indígenas. Agradeço a todos que estão ouvindo. Eu gostaria de agradecer a todos e eu gostaria de lembrar os indígenas também, né? Não sei quantos indígenas vão nos ouvir, mas porque a sensação é que parece assim que agora já acabou a pandemia, mas na verdade não acabou, gente. É claro, eu tenho certeza assim que a Covid, ela não é assim, como eles dizem assim, muito com uma potencialidade letal muito grande. O problema da Covid não é a sua mortalidade, que sempre está entre 1% e 2%, mesmo agora nas populações indígenas é mais alta, porque nós temos menos defesas biológicas, né, hereditárias, enfim. Mas fica parecendo assim que já passou a pandemia, que está todo mundo bem, que tá tudo voltando ao normal. Mas não tá, gente. Tem que ficar em casa, tem que usar máscara, manter a distância. Mesmo na aldeia, o pessoal já até voltou a jogar bola.
mas podiam se segurar um pouquinho mais, né? Não ficar, tem que ter responsabilidade, porque a gente tem que pensar que a gente pode estar contaminado e estar passando para outra pessoa, né? Porque o grande problema da Covid são as pessoas que não têm sintomas. Pessoas que não têm sintoma acham que não estão doentes e saem por aí espalhando a doença para todo mundo. Então, assim, mão na consciência, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigada por tudo. Sim, muito. Parece que as pessoas perderam o medo mesmo, né? E olham mais para os números de recuperados do que para os próprios números de mortos. Eu acho que só falar um tchau, né? Essa é a primeira experiência que eu tenho em falar assim de vídeo com várias pessoas. Achei muito legal. Todo mundo que falou, a Putu, a Giovana, falaram muito certo. Tava aqui ouvindo. E vamos seguir firme e forte contra essa pandemia, né? Como a Putu falou, ainda não acabou. E realmente parece que na aldeia a quarentena acabou, mas assim, a gente tem que ter essa preocupação ainda. E, então, acho que é só isso mesmo, agradecer vocês e Raiveté, obrigada. Também não tenho muita coisa a acrescentar, quero agradecer o espaço, também foi a minha primeira experiência de uma gravação que vai ser divulgada, então eu já fico nervosa, é bem estranho isso, porque eu fico nervosa, já é do meu feitio ficar nervosa no presencial, no sarau eu sempre fico meio nervosa quando eu vou pegar no microfone para falar alguma coisa, e mesmo a gente não se vendo aqui, tá aparecendo só as fotinhas, ser somente o áudio, ainda bate o nervosismo, mas agradeço demais o espaço, é de uma importância assim sem tamanho, poder dar essa fala, né, de como uma pessoa que tá nesse processo, que é doloroso, como eu disse, que é difícil, que leva tempo, que requer uma paciência não só nossa, mas dos outros também, uma empatia dos outros também, ajuda muito na autoestima. A gente sempre tenta se auto-sabotar, né? Às vezes a gente acha que não tá preparado ainda e vai postergando isso, que não tem o direito de falar algo, acaba se colocando essas restrições e, enfim, é isso. Agradeço demais o espaço, as parentes que tiveram aqui presente e pra galera aí que tá de quarentena, fiquem em casa, não normalizem as mortes que estão acontecendo, isso ainda não acabou, a gente tem uma estrada aí muito longa para percorrer ainda, não é algo que vai sumir facilmente. O mundo que a gente vai viver a partir de agora é o mundo pós-pandemia, né? O mundo que a gente conhecia anteriormente, ele já era. Ele não existe mais e daqui para frente vai ser outros 500, a gente vai ter que aprender a conviver de outras formas e infelizmente vai ser isso, né? É doloroso, é triste, mas infelizmente vai ser isso, é o preço que se paga por conta de diversos erros que foram cometidos ao longo do tempo, né? Por outras pessoas, pela ganância, pela vaidade, enfim. Então é isso. Obrigado. Valeu, Arquiperifa, pelo convite. Fiquei lisonjeada e convido o pessoal aí também para acompanhar o Não Lugar, a galera que tem esse receio, né, de entender a sua ancestralidade, de montar a sua árvore genealógica, de fazer esse resgate da tradição, de se afirmar de somar na luta indígena, na luta antirracista. Faço o convite aí, não só para o projeto, mas também para chamar para trocar uma ideia, para entender melhor, para conversar, para desabafar. Me ponho total à disposição e é isso. Valeu. A gente agradece, meninas, a presença de vocês, a disponibilidade, a possibilidade da conversa. Realmente é de muito valor pra gente poder estar trocando com vocês. O Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes e é daí que nasce o Lugar de Quarentena. A gente lembra também que as opiniões expressas pelos convidados não refletem necessariamente as opiniões e posicionamentos do coletivo.
A vinheta da vez é na voz do Kunumi MC, rapper indígena e escritor. Gravou os discos My Blood is Red e Todo Dia é Dia de Índio e é autor dos livros Contos de Curumins Guaranis e Kunumi Guarani. Tem 19 anos e é morador da aldeia Curucutu, na terra indígena Tenondeporã. Fortaleça o corre dos artistas periféricos. Segue lá, @KunumiMC, para acompanhar o trampo que ele desenvolve. Em 2019, voltamos ao passado. Invadiram nossas terras e o meu povo assassinado. Queimaram crianças e o medo instaurado. Nossos direitos revogados. E diante disso, eu vejo o mundo calado. Dentro de uma barragem de são tesouros dramáticos dessa sexta-feira. Nossos episódios são publicados semanalmente às sextas, às 19 horas. E compartilhem com os amigos quando a gente publicar. Compartilha com geral. Deixa a sugestão pra gente. Falem aí quais lugares de quarentena vocês gostariam de conhecer. E não esquece de seguir o @Arquiperifa nas redes. É só buscar a gente no Facebook e no Instagram. Se cuidem, se puder, fiquem em casa, fiquem ligados e até mais.